Não? Obrigado. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida nessa manhã, com a graça dele. Nós vamos partilhar com você agora uma cópia da nossa aula. Se você quer receber, por favor, levante então uma das suas mãos para que nós possamos te entregar, na verdade, essa cópia, para você poder acompanhar. Hoje nós estamos encerrando o nosso ciclo de mensagens com esse tema, Pilares da Fé Cristã. E você vai poder acompanhar conosco, então, essa reflexão última que nós vamos fazer hoje. Se você quiser, você pode também, através do WhatsApp da igreja, baixar o PDF para você acompanhar, tá bom? Ou se não, nosso querido presbítero Janak, nosso irmão Jordan, estão entregando aí para você uma cópia. Muito bem. Nós estamos encerrando esse ciclo, esse é o mês de aniversário da nossa igreja. No próximo domingo nós vamos ter o nosso famoso domingo do bolo, né? O domingo do parabéns, fechando esse mês de agosto com muita alegria, com muita graça. Eu quero pedir ainda a sua paciência com as divulgações do retorno da nossa EBD em classe. Estamos aí fazendo de tudo, apertando a turma que está aí trabalhando para nós aqui, para que o mais breve possível a gente consiga voltar a ter nossa dinâmica em classe. Então, assim que for possível, você vai saber de tudo, nós vamos divulgar para você todas as informações. Mas nós estamos fechando o ciclo hoje, Pilares da Fé, se puder deixar na tela para nós aqui, Fernandinho. Nós vamos fechar o ciclo Pilares da Fé e vamos começar novas reflexões da Palavra de Deus para enriquecer o seu coração e a sua vida. Mas hoje, não menos importante do que todos os temas que nós tratamos até hoje, eu quero falar sobre um tema muito importante, uma doutrina muito importante para nós, que é a doutrina sobre a segunda vinda de Cristo. Então, já que é o último dia dessa série, Pilares da Fé, nós vamos então pegar esse último tema, que fala sobre o dia final, fala sobre a vinda do Senhor Jesus. E eu quero meditar um pouquinho então com você a partir desse texto. Quero convidá-lo e convidá-la a abrir sua Bíblia comigo lá em Mateus 24, versículos 29 a 31. Nós vamos ler esse texto para darmos início à nossa reflexão. Abra comigo então Mateus 24, 29. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos abençoe nessa manhã, como o Senhor já tem feito até aqui, e derrama sobre nós um pouco mais da porção da Tua Palavra. Ensina-nos, ó Deus, a Te conhecer mais e a compreender a Tua Palavra, as verdades a respeito do Senhor. Enche o nosso coração, Deus, dá-nos sabedoria e entendimento. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente vai falar sobre segunda vinda de Cristo, a gente está falando sobre um tema que ele é, digamos assim, bastante confuso para algumas pessoas. Ele também é um tema muito debatido e você tem vertentes diferentes e interpretações diferentes que alguns movimentos cristãos, algumas linhas teológicas ou mesmo seitas fazem a respeito da segunda vinda. A gente poderia mencionar várias delas aqui, mas eu não quero dedicar a minha aula a falar sobre as heresias. Eu quero dedicar a minha aula a falar sobre aquilo que a gente tem de ser claro na palavra de Deus. Mas apenas a título de curiosidade, você, por exemplo, deve estar habituado com a ideia de pessoas imaginarem que a vinda do Senhor Jesus será uma vinda, digamos assim, um tanto misteriosa.
Jesus virá como um ladrão e ninguém vai conseguir perceber direito. Já ouviu falar alguma coisa assim? Jesus vem, vai vir tão rápido como um raio que quando vier, sumiu e acabou. Acabou, Jesus voltou. Às vezes também a gente tem aquele tipo de ideia, muito popularizado por filmes como Deixados para Trás, de que a vinda de Jesus vai ser mais ou menos assim. O pessoal vai estar no avião, de repente, o piloto que era crente some, e mais um monte de gente, e sobra uma turma desesperada. Tem essa ideia, não tem? Todo mundo sumindo, desaparecendo, pronto, Jesus voltou. Ninguém sabe onde está, ninguém sabe o que está acontecendo, só sabe que ele voltou e sumiu. Se você não sumiu, quer dizer que você ficou. E aí, o negócio está complicado para o seu lado, porque essa turma só sobraria o pessoal da concorrência. E aí não é legal. Às vezes a gente nutre ideias, por exemplo, como algumas linhas teológicas, de que Jesus vai voltar, mas Jesus vai voltar 2 vezes. Essa já ouviu? Jesus iria voltar. Esse está melhorzinho? Opa, agora sim. Aumenta um pouquinho o retorno para mim, então. De que Jesus supostamente voltaria 2 vezes. Então Jesus viria uma primeira vez, pega uma turma, mais fiel, mais firme, digamos assim, aí vai embora, e aí fica uma turma aqui, para repescagem. E aí, se você passar bem essa fase, na outra vinda você vai. Mas aí é repescagem, né? Repescagem. São várias interpretações e muitas delas são bem distantes daquilo que a palavra de Deus parece nos ensinar de maneira simples. É lógico que aqui eu estou caricaturando e tornando isso um pouco mais divertido da gente pensar, mas o fato é que existem posições contrárias, mas existe aquilo que a palavra de Deus claramente nos ensina. E hoje eu queria te conduzir a perceber, a partir de algumas reflexões, de alguns pontos básicos, daquilo que a Bíblia parece nos dizer claramente sobre a vinda do Senhor Jesus. É natural que no espaço de apenas 50 minutos, 1 hora no máximo, que nós temos aqui, a gente não vai conseguir exaurir, tocar todos esses tópicos, mas eu queria te dar pelo menos uma visão panorâmica, geral, mais clara sobre a vinda do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu queria mencionar a você é o fato de que a Bíblia é muito clara e muito objetiva ao nos falar a respeito do fato de que Jesus irá voltar. Essa não é uma afirmação duvidosa na Bíblia, não é uma afirmação questionável. Isso fica claro a partir de várias passagens das Escrituras. Você tem vários textos, em especial no Novo Testamento, que vão apontar claramente de que Jesus, depois de ter ressurgido dentre os mortos, subiu aos céus e prometeu, então, a sua vinda, ou o seu retorno. O retorno do Rei, o retorno do Senhor Jesus, é, então, algo muito claro na palavra de Deus. E o retorno de Jesus constitui exatamente o coração, o cerne da esperança cristã. Nós cremos e aguardamos a vinda do Senhor Jesus. A nossa fé, o cristianismo, a verdade do Evangelho, não é apenas uma verdade para a gente viver nesse mundo e lidar com este mundo como se esse mundo fosse tudo, como se as coisas fossem assim mesmo e nada de diferente fosse acontecer. Não. A esperança cristã é de que eu e você aguardamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus. E isso é muito claro e muito enfático na palavra de Deus. O Senhor Jesus irá realmente, de maneira verdadeira, voltar. Ele irá voltar. Mas a volta de Cristo, ela além de ser uma realidade inquestionável, ela é apresentada na palavra de Deus para nós como um acontecimento glorioso, poderoso. A vinda de Cristo é aquele tipo de acontecimento que não tem como se dar e você saber que ele não aconteceu. Tá? Essa é a ideia. É como um evento que é impossível de alguém não ficar sabendo. É como aquele tipo de evento que acontece numa cidade bem pequenininha e que todas as pessoas da cidade inevitavelmente vão saber. Mas o retorno de Jesus não é apenas de uma cidade pequenininha, é do mundo inteiro. Todo olho verá. Todos contemplarão a vinda do Senhor Jesus de maneira gloriosa. Isso também é muito claro na palavra de Deus.
A vinda de Jesus não apenas então é esse acontecimento glorioso, mas é também um momento em que Deus traz de maneira total e final toda a nossa salvação. Porque você pode imaginar, poxa, mas nós já somos salvos. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e é verdade. Você é plenamente salvo. Mas você concorda comigo de que a plenitude, o máximo, o fechamento, a consumação da nossa salvação só se dará quando Jesus se manifestar. Quando o nosso corpo físico, mortal, afetado pelo pecado, for revestido daquilo que é imortal. Quando nós somos transformados. Quando a vitória de Cristo Jesus alcançar todas as coisas. Quando Ele fizer novas todas as coisas. Fizer esse mundo novo de novo. E nós podemos habitar com Ele para sempre. É isso que nós aguardamos. É por esse dia que nós almejamos. Olha comigo na nossa aula, no nosso material. Eu trago para você uma citação curtinha da Confissão de Fé de Westminster, a nossa Confissão de Fé, que ela diz assim no capítulo 33, no ponto 2. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, o dia do juízo, o dia da vinda de Cristo, é manifestar a sua glória. A glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. O que a Confissão de Fé está nos lembrando é que a vinda do Senhor Jesus, então, não pode ser um tipo de acontecimento que simplesmente se dá e que ninguém sabe. Pelo contrário, a vinda do Senhor Jesus, esse acontecimento glorioso, poderoso, do qual eu já disse a você, e que estabelece também o ajuste de contas. Jesus vem para manifestar a sua glória na misericórdia que Ele tem, a salvação que Ele tem por aqueles que Ele salvou, que Ele escolheu, que Ele redimiu, mas também a vinda do Senhor Jesus, ela é cheia de temor e juízo, porque este Jesus que voltará, trará juízo sobre toda a terra. Ele vai condenar os réprobos, Ele vai condenar os ímpios, Ele vai condenar Satanás, Ele vai condenar os seus inimigos, Ele vai lançá-los no lago de fogo e de enxofre. Esse é o juízo do Senhor. Então a volta do Senhor Jesus, esse tipo de evento recheado de elementos que o compõem. Por um lado, um evento cheio de alegria, de glória, de louvor, de exaltação, de esperança para aqueles que amam o Senhor Jesus, que esperam nele, que anseiam por ele, que vão se regozijar nele, que vão celebrar a vinda dele, que vão abraçá-lo, se envolver com ele, louvá-lo de todo o coração, estar com ele para todo sempre. Mas por outro lado, é também um momento de juízo, de ranger de dentes, de desespero, porque o juiz de toda a terra se manifestará poderosamente. Esse dia não será um dia muito agradável para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus. Não será um dia de fazer festa, troça, brincar com o nome de Jesus, zombar da cruz. Não será um dia para isso. Porque esse também será um dia do juízo sobre toda a terra. Percebe então que quando a gente está pensando na vinda do Senhor Jesus, nós estamos pensando em um dia muito especial. Um dia muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Mas todas as vezes que a gente fala sobre a vinda de Jesus, surge sempre um problema. Ou pelo menos, talvez não um problema, mas uma pergunta. E a pergunta clássica que os homens têm se feito ao longo da história desses últimos 2000 anos é: quando Jesus vai voltar? Quando é que vai se dar isso? Você sabe, por experiência, de que é muito comum as pessoas tentarem prever o retorno de Jesus, não é? Isso já aconteceu diversas vezes na história. Diversos gurus, ditos profetas, ditos homens de Deus, já disseram, profetizaram, entregaram profecias, homens ou mulheres, dizendo: olha, eu tive um sonho, Deus apareceu para mim, um anjo veio me visitar e me disse que Jesus vai voltar no ano tal, no mês tal, no dia tal. Há muita gente que já vendeu todos os seus bens, crendo numa profecia de que Jesus ia voltar em tal dia, vendeu tudo. Foi todo mundo para um lugar, para um monte, para um sítio, e aí não voltou não. Ainda não. Por incrível que pareça, e por mais que Jesus mesmo tenha dito que nós não deveríamos buscar prever o seu dia,
e de que ninguém pode, no final das contas, prever nem datar exatamente quando Jesus vai voltar, os homens ainda insistem com essa ideia. De alguma maneira, parece que essa tentativa tresloucada de tentar definir quando é que será o último dia é uma maneira um tanto arrogante de tentar controlar Deus, de tentar dizer aquilo que Deus não disse, de revelar aquilo que Deus não revelou. Porque se Deus mesmo não quis revelar isso para nós, se Deus mesmo não nos deu uma passagem clara nas Escrituras, dizendo, olha, no ano 2000 e tanto, ou 3000 e tanto, ou 4000 e tanto, sabe-se lá, eu vou voltar a tal hora, pode ficar tranquilo, espere. Se o próprio Deus não quis se revelar assim, que ousadia e pretensão dos homens é querer datar aquilo que Deus não datou. É querer definir aquilo que Deus não definiu. É, de alguma maneira, tentar controlar Deus. Tentar ser mais sábio do que Deus. Irmãos, ninguém pode prever. E ninguém deveria nem sequer tentar prever o dia do Senhor Jesus. Esse não deveria ser o nosso trabalho. A gente não deveria gastar tempo tentando encontrar na Bíblia algum versículo esquisito, algum versículo que lido de trás para frente, de cabeça para baixo, pudesse talvez ter um código, uma informação. Já viram isso? Tem sempre uma reportagem dessa na televisão, não tem? Um History Channel. Já viu esses negócios? O código secreto da Bíblia. Descubra quando Jesus vai voltar, lendo o código secreto, lendo o versículo 3 vezes de cabeça para baixo, bate 3 vezes na madeira, você vai descobrir. Tem sempre um negócio meio esquisito assim, né? Uma revista daquelas que você passa em frente à banca e tem lá uma revista, sei lá, Galileu Galilei, super interessante, não sei o que lá, o código secreto da Escritura. Isso é uma bobagem. Bobagem. Toda vez que você vê alguma coisa escrita secreto, Bíblia junto, você já sai fora. Já nem gasta muito seu tempo, não, que não vai funcionar. Mas, curiosamente, mesmo que a palavra de Deus não diga que nós deveríamos ficar a tentar prever a vinda de Jesus, a Bíblia nos adverte sobre a necessidade de vigiarmos e estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Isso é interessante. Porque, por um lado, é como se a palavra de Deus estivesse dizendo para mim e para você assim, olha, não fique preocupado tentando discernir qual dia, mas se prepare como se qualquer dia fosse o dia. Você entende a lógica? A lógica não é tanto de tentarmos achar um tal código misterioso, uma data que a gente não conhece, mas uma exortação sobre preparo, sobre vigilância, sobre prontidão, sabendo, olha, o Senhor Jesus irá voltar, a sua vinda é real, é verdadeira, prepare-se. Fique atento. Seja um bom mordomo das coisas que Deus te deu. Vigie. Perceba as coisas que estão acontecendo neste mundo. Olhe para as advertências que eu te dei. Preste atenção aos sinais. Não para você sair fazendo conta. Não para você sair desesperado tentando achar a data, mas para você vigiar. Vigiar. Então daqui a gente percebe que no final das contas, a exortação que Deus tem para nós, ou que a palavra de Deus tem para nós a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus, não é sobre eu e você termos um tal conhecimento, mas é sobre eu e você termos uma postura certa. A postura certa diante da vinda gloriosa do Senhor Jesus. E é interessante, porque o próprio Senhor Jesus, a própria palavra de Deus, nos dá informações ou uma lista sobre acontecimentos e coisas que de fato precisam acontecer antes que Jesus venha. Coisas que devem preceder a vinda do Senhor Jesus, anteceder a vinda dele. Coisas que precisam se dar e que de fato nós vamos enxergar, vê-las acontecendo e vamos poder testemunhar. Isso precisava acontecer antes de Jesus voltar. Isso é um sinal da vinda do Senhor Jesus. Esse é um elemento que antecede a vinda do Senhor Jesus. De tal maneira que nós somos capazes de olhar para essas coisas e, discernindo essas coisas, moldar o nosso coração em vigilância. E a palavra de Deus nos fala sobre várias delas. Ou talvez não várias, mas algumas delas são importantes. Eu queria caminhar com você, então, brevemente, por uma pequena lista que eu fiz, baseado num teólogo chamado Luiz Berkhoff, que é um ótimo teólogo que nós sempre seguimos e nos orientamos com seus escritos. E ele faz uma pequena lista de alguns acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor Jesus, e eu queria te mostrar
alguns deles. O primeiro na lista dele, que ele nos lembra e nos faz olhar para a Bíblia para encontrar isso, é sobre a vocação dos gentios. A Bíblia parece bastante clara ao dizer para nós que todas as nações da terra serão evangelizadas antes do dia glorioso do Senhor Jesus. Olhe comigo, por exemplo, na sua Bíblia, em Mateus 24, versículo de número 14 especificamente. Olha só, deixe-me ler um pouquinho do contexto para ajudar você. Jesus vem falando sobre o princípio das dores, sobre os sofrimentos, as perseguições que irão se abater sobre o povo dele. Ele diz assim, lá no versículo 9, vamos voltar no 9 até chegar no 14. Ele diz, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo de perseguição, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E então vem o 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Esse é um dos primeiros acontecimentos, ou nessa lista, o primeiro acontecimento importante que nós precisamos considerar como antecedendo a vinda do Senhor Jesus. Todas as nações e povos da terra serem evangelizados. Não quer dizer que todos os povos da terra se converterão, no sentido de que cada pessoa em cada lugar aceitará Jesus, mas que o evangelho da graça, a pregação do evangelho, chegará a todos os cantos dessa terra e então virá o fim. Daqui você percebe que esse não é apenas um sinal ou um acontecimento que Jesus nos dá, mas ele acaba sendo embebido também por uma exortação. Porque se o evangelho precisa chegar a todas as nações para que então venha o fim, e levar o evangelho é incumbência, é tarefa da igreja, nós precisamos perceber então que Jesus está de alguma forma nos dizendo, olha, prega o evangelho, leva o evangelho a todas as nações. Os povos precisam conhecer a verdade do evangelho. As nações precisam ouvir a respeito de Jesus. E quando todas as nações da terra forem em alguma medida evangelizadas, então virá o fim. É lógico que a gente não deveria entender isso de uma maneira assim tão preciosista, porque às vezes a gente pensa assim, olha, quando o último missionário chegar na última pessoa que não ouviu e falar assim, Jesus, pum, Jesus volta. Não é bem essa a ideia. Mas a ideia de que todos os povos e todas as nações da terra receberão a palavra do evangelho, terão contato com a verdade da salvação, saberão que há um Senhor, um Salvador, um Redentor, Cristo Jesus. E então virá o fim. Mas há um segundo acontecimento que também é muito relevante e muito importante. E é o que a gente poderia chamar aqui, intitular aqui, de a conversão de Israel. A palavra de Deus também nos fala, e Jesus nos exorta para o fato de que, antes da sua vinda, nós iremos contemplar uma conversão graciosa e volumosa do antigo povo da aliança, a conversão de Israel. Leia comigo, por exemplo, Romanos capítulo de número 11, versículo 26. Abra lá a sua Bíblia. Se você puder, abra a Bíblia mesmo, não só no guia, para que a gente possa ler alguns versículos mais. Verso 25 começa assim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Deus então trouxe esse endurecimento para Israel, o seu povo no Antigo Testamento, e agora os gentios entraram. Nações, povos que não são de Israel, como eu e você. E assim, versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Quando a Bíblia fala sobre a conversão de Israel, esse é um tema um pouco debatido. Porque, de modo simples,
alguns pensam que aqui você teria a ideia de que no final dos tempos, toda a nação de Israel, todo o povo de Israel, seriam plenamente convertidos. E Deus reestabeleceria de maneira plena e total aquela nação como seu povo. A adoração, o templo, o serviço ao Senhor, e aí então viria o fim. Mas a Bíblia não deixa claro para nós, em nenhuma medida, de que de fato Deus volte a ter um tratamento específico assim com o povo de Israel, no sentido de restaurá-lo plena e totalmente. Como se Deus tivesse uma tratativa muito específica para Israel, diferente do que ele tem para o restante do seu povo. Porque vale eu e você entendermos, e que a Escritura nos mostra, o Novo Testamento deixa claro, de que em Cristo Jesus já não há mais judeu nem grego, já não há mais um povo de Israel e um povo não de Israel. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos o povo do Senhor. E a tratativa de Deus, no final das contas, não é mais com uma etnia, com um determinado povo especificamente, mas com os seus eleitos, com um povo espiritual de Deus. Mas isso não quer dizer, também, que Deus não tenha, de alguma maneira, um olhar salvador para aqueles que compõem, são os eleitos do antigo povo da aliança. Nós cremos, então, e podemos ter alguma certeza disso, de que antes que venha o fim, muitos daqueles que são israelitas, muitos do povo de Israel, que são salvos, eleitos, têm fé em Jesus, serão salvos. Não salvos apenas porque fazem parte de uma nação. Não salvos apenas porque moram em determinado território. Não salvos apenas porque têm um sangue judeu. Não, salvos por causa da fé em Jesus. E Deus, nos últimos tempos, chamará o seu povo de todos os cantos, inclusive de Israel, e vai ajuntar ao redor de si todos os seus eleitos, do povo da antiga aliança, de povos de todas as terras, e então virá o fim. Isso é importante porque é muito comum a gente ter uma mentalidade evangélica de pensar em Israel como uma espécie de um relógio do mundo. Já ouviu a expressão assim? Como se a gente tivesse que ficar agarrado na televisão, acompanhando e anotando todos os acontecimentos com Israel. Israel nação, Israel étnico mesmo. Para que no exato momento em que de repente Israel fosse transformado, voltasse a ser uma nação totalmente poderosa, voltasse à adoração, reconstruísse o templo, vencesse todos os seus inimigos geográficos, então pronto. Agora Deus está tratando especial com Israel, Jesus vai voltar. Mas por mais que alguém queira defender uma ideia como essa, você não consegue encontrar amparo bíblico para isso. Você não consegue encontrar nas Escrituras nada que deixe claro a ideia de que a gente deveria viver olhando para Israel como uma espécie de relógio da vinda do Senhor Jesus. Deus irá salvar o seu povo? Sim. Vai chamar os gentios de todas as partes do mundo. Vai chamar o seu povo eleito de Israel. Vai converter. E talvez a gente possa ver e contemplar em massa muitos do povo de Israel se convertendo e se chegando ao Senhor Jesus nos últimos dias. Mas isso não quer dizer que Israel seja um relógio do mundo, ou que Israel seja o termômetro da volta do Senhor Jesus, ou coisa desse gênero. Nós somos o Israel espiritual do Senhor. Nós somos o povo eleito do Senhor. Nós, povos de todos os lugares, todas as nações, todas as línguas diferentes. O povo de Deus, o Israel santo do Senhor, em Cristo Jesus. Mas além disso, a Bíblia também fala para nós de que antes da vinda do Senhor Jesus, virá sobre nós uma grande apostasia e uma grande tribulação. Olhe comigo na sua Bíblia agora, Mateus 24 de novo. Mateus 24 nos fala sobre esse ambiente de tribulação e de lutas. Olha o que a Bíblia diz a partir do versículo de número 9. Na verdade, vamos um pouquinho abaixo no versículo 15, porque essa sessão eu já antecipei a leitura com você. Ele diz assim, a partir do versículo 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, do que falou o profeta, Daniel, lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa.
Ai dos que estiverem grávidas, que amamentaram naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus faz uma lista aqui para nós, para nos mostrar que antes do dia glorioso da sua vinda, antes do seu retorno, nós vamos passar por um período de grande apostasia e de grande tribulação. De grande apostasia, porque muitos serão aqueles que se escandalizarão da palavra de Deus e vão, por fim, rejeitar o Evangelho, negar o nome de Jesus, abandonar a fé. Não vão suportar as perseguições, as lutas, os questionamentos da fé. Quando a Bíblia fala sobre esses dias, a Bíblia fala sobre o fato de que antes da vinda do Senhor Jesus, nós podemos aguardar e esperar dias intensamente difíceis. Dias de perseguição, dias de angústia. Eu acho curioso a gente pensar isso, porque para nós, evangélicos brasileiros, pensar em um nível de perseguição e de tribulação assim, parece uma coisa muito distante. Não é? A gente não consegue imaginar muito isso. Porque quando chega num domingo de manhã, você toma um banho, coloca uma roupa, vem a pé, ou de ônibus, ou de carro, e vem para a igreja. E você adora, porta aberta. A gente pode ter algum probleminha, às vezes passa alguém na rua aí xingando a gente, não é? Tem um negócio assim, mas não passa muito disso não, graças a Deus. Então a gente está um tanto desacostumado, e para nós a ideia de uma grande perseguição parece até uma coisa longínqua. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, essas perseguições vão se acirrar contra o povo do Senhor. E não apenas irão acirrar, mas muitos apostatarão da fé em Jesus. O amor de muitos se esfriará, a fé de muitos será abalada, e aqueles que não têm fé verdadeira e que não descansam verdadeiramente na sua fé em Jesus, vão se desesperar no coração e abandonar a fé. Negar o nome de Cristo. Rejeitar a palavra do Senhor. Mas não apenas uma grande apostasia, mas a Bíblia também fala sobre grande tribulação, sobre rumores de guerra, sobre contendas, sobre dificuldades, perseguições, lutas, sobre projeto de engano, o engano nas trevas, tantos sofrimentos que se levantarão contra o povo do Senhor. E nós podemos esperar dias assim. É verdade que alguns imaginam que nós não vamos passar pela tribulação. Mas a Bíblia é muito clara dizer que mesmo o povo dele passará. O texto é tão claro dizer que por causa dos eleitos, verso 22, aqueles dias serão abreviados. E que os sinais e prodígios falsos serão tão fortes que, se possível, enganaria até os eleitos de Deus. A igreja, de fato, vai passar por essa tribulação. E nós podemos esperar, se nós estivermos vivos, dias difíceis, dias de tribulação, dias de luta, antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Mas além disso, há um outro acontecimento que se dará antes da vinda do Senhor Jesus. É o que a gente poderia chamar de a vinda do anticristo. A Bíblia fala sobre anticristo no plural às vezes, sobre os anticristos, aqueles que se colocam contra o nome de Jesus. Mas a Bíblia também fala sobre o anticristo no sentido, ou no singular, no sentido de um homem específico que se levantará poderosamente contra Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3, chama esse homem de o homem da iniquidade. Ele diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O filho da perdição. Se você voltar comigo na sua Bíblia lá para 2 Tessalonicenses, você percebe como claramente Paulo está nos dizendo
como esse homem da iniquidade vai agir. Olha o que ele diz no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A Bíblia não nos dá muito detalhe sobre o anticristo, a não ser isso que nós estamos lendo. A gente não sabe o nome, não sabe a idade, a maneira como ele virá, de onde ele virá, por quanto tempo exatamente ele vai agir. Mas o fato é que a Bíblia diz que nos últimos dias o homem da iniquidade se manifestará como aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. E o papel do anticristo é apresentado na Bíblia não apenas como alguém que se opõe a Deus, mas também como alguém que se tenta colocar no lugar de Cristo. E aqui então você tem essas duas dimensões do papel do anticristo. Ele se opõe a Deus, mas ele se coloca como objeto de culto, de louvor, de adoração, se assenta no santuário, chama a atenção para si mesmo. Você pensa, poxa vida, mas será que as pessoas vão se deixar enganar assim tão facilmente? Irmãos, basta você imaginar que se um homem com palavra poderosa e feitos miraculosos se apresentar neste mundo, certamente muitas pessoas o seguirão. Não é? Se essas versões baratas que a gente encontra por aí de pseudos cristos já carregam atrás de si tanta gente, você imagine o homem da iniquidade. Mas além disso, a Bíblia também fala sobre sinais e maravilhas, sobre vários sinais que se darão e manifestações enganosas que nós vamos experimentar. Berkhoff coloca para nós isso da seguinte maneira, abre aspas, esse trecho, eu quero citá-lo aqui para nós. Ele diz, olha, primeiro, ou letra A, nós vamos contemplar e perceber guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos em diversos lugares, coisas descritas como os princípios das dores de um parto, sendo que o parto é, por assim dizer, o renascimento do universo por ocasião da vinda de Cristo. Muitas dores, como se fosse uma mulher que entrasse num trabalho de parto. O nascimento é o mundo novo transformado por Deus, mas antes que esse momento chegue, muito sofrimento, muitas dores. Guerras, rumores de guerras, como nós jamais vimos. Notícias de fome, de terremotos em diversos lugares, como a gente nunca percebeu. O mundo se descontrolando, se perdendo completamente. Além disso, nós podemos esperar a vinda de falsos profetas, que vão levar muitos a se desviar. Falsos cristos. Pessoas que vão exibir grandes sinais e prodígios para tentar desencaminhar, se possível, até os eleitos. Pessoas que vão fazer sinais verdadeiros, tá? Sinais poderosos mesmo. Prodígios enganosos. Que as pessoas vão olhar e vão contemplar e dizer, que é isso? Eu tenho que segui-lo, tenho que ir atrás dele. Não é teatrinho, não. Sinais, maravilhas, mas enganosos. Feitos para enganar. O próprio Senhor Jesus já nos advertiu no texto que nós lemos lá em Mateus, se você viu. Se alguém disser, olha, ele está ali, não vai. Se ele estiver lá dentro, não é. Olha ele ali, não é. Não se engane. Não se engane. Eu já disse várias vezes em mensagens, isso fica muito claro no que a gente pode esperar antes da vinda do Senhor Jesus, de que a maior estratégia de Satanás sempre foi e sempre será a mentira, o engano. E é exatamente esse tipo de estratégia que nós podemos esperar nos últimos dias. Engano, mentira. Para você desviar alguém do caminho, você não precisa atrapalhar a rota toda, precisa? Não. Você não precisa atrapalhar a rota toda. Para você descontrolar alguém completamente, imagina alguém que está indo te encontrar num sítio, difícil de chegar, o caminho é complicado, o GPS não chega certinho lá, e aí alguém fala assim, vou fazer um mapinha para você. A pessoa faz um mapinha bacana,
A parte dentro da cidade está toda certinha, no mapinha. E quando chega lá na frente, ele quer te pregar uma peça. Ele diz assim, ó, quando você chegar nesse entroncamento aqui, ó, aí você vai ver, tem uma árvore, uma vaca, normalmente, né, o pessoal fala, tem uma árvore, uma vaca, como se a vaca fosse ficar lá, né? Aí você vira à esquerda, mas era à direita. Você está perdido. Não preciso mudar o trajeto todo. Eu preciso colocar um elemento de mentira. Por que eu estou dizendo isso? Porque para nos desviar da verdade, Satanás não precisa de muita coisa. Ele não precisa te contar 1000 mentiras para você cair em 1000. Você precisa cair em uma. Lembra do pecado de Eva? Satanás não gastou tempo criando mentiras sobre quem Deus era. Ele não chegou e disse, olha, Yahvé é mal, viu? Sabia que aqui no jardim, se você passar daquela linha ali, tem um bueiro ali, você cai e morre, nunca mais você vive. Negócio terrível, menino. Sabe essas árvores aqui? Ó, essas árvores são do mal. Ele podia ter inventado um monte de mentira, não é? Um monte. Podia ter contado 1000 mentiras. O que impediria ele de fazer isso? Mas só contou uma. Deus disse que vocês iam morrer, não é? Mentira. Vocês não vão morrer, não. Ah, não vão, não? Vão, não. Uma só. Irmãos, a obra do anticristo, de Satanás, dos falsos profetas nos últimos dias é algo que a gente pode de fato esperar. Além disso, a Bíblia fala sobre terríveis acontecimentos e fenômenos nos céus, envolvendo o sol, a lua, as estrelas, quando até mesmo os poderes celestiais serão abalados. A Bíblia diz que o firmamento e os poderes do céu serão chacoalhados, Mateus 24, 29. O sol vai se escurecer, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes celestiais serão abalados. A sensação que dá é que como quando chegasse esse último momento, Deus enrolasse o céu inteiro, tirasse tudo. Antes de Deus fazer novas todas as coisas, restaurar esse mundo, transformar todas as coisas, descer uma nova Jerusalém do céu, habitar conosco, Deus vai abalar as coisas deste mundo, como nós a conhecemos. Agora, para a gente caminhar para o final, como será a vinda de Cristo? Se nós não podemos prever, e o nosso papel não é colocar uma caneta na mão e ficar tentando descobrir uma data, mas a Bíblia nos dá um horizonte de acontecimentos que devem se dar antes da vinda do Senhor Jesus. A próxima pergunta que a gente precisa lidar é: como será a vinda do Senhor Jesus? Como se dará? Como é que Jesus irá se manifestar nesse último dia? Porque às vezes pode haver confusão, quando, por exemplo, a Bíblia diz que assim como o relâmpago sai de um lugar para o outro, assim será a vinda do Senhor Jesus. A gente pode pensar que a vinda do Senhor Jesus será assim, como algo que eu nem sequer vejo, não é? Como alguma coisa que simplesmente acontece e acabou. Mas não é essa a ideia. A Bíblia diz que Cristo voltará exatamente de uma maneira repentina, não previsível. Assim como um raio, a gente não consegue prever quando vai cair. Assim como um ladrão, você não consegue prever quando é que ele vai vir, senão você ficava lá esperando com um porrete na mão. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Ele vem, e é por isso que a gente precisa estar preparado. É por isso que a gente precisa estar com o coração desperto. É por isso que precisamos estar atentos à vinda dele. Mas como será a vinda do Senhor Jesus? Algumas coisas são importantes para nós. A primeira delas, a vinda do Senhor Jesus será uma vinda pessoal. Pessoal. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Os discípulos estão lá, olhando para o céu. Jesus acabou de subir aos céus, diante dos olhos deles. Eles passaram vários dias com Jesus ressurreto, comeram com ele, andaram com Jesus, aprenderam de Jesus depois da ressurreição. E agora Jesus então sobe aos céus. E quando Jesus sobe aos céus, esses anjos, mensageiros do Senhor, se colocam a falar com os discípulos que estão ali, boquiabertos, olhando para o céu, contemplando Jesus sair diante dos olhos deles, e eles dizem algo para eles muito claro,
Por que é que vocês estão olhando? Por que é que vocês estão contemplando as alturas? Vocês precisam saber que do mesmo modo como vocês viram Jesus subir, vocês vão vê-lo voltar. Isso quer dizer para mim e para você que a vinda do Senhor Jesus é uma vinda pessoal. É o próprio Jesus, o Filho de Deus. Não é um susto, não é um acontecimento invisível que ninguém consegue perceber. Jesus virá de maneira pessoal. O mesmo Jesus que subiu aos céus irá voltar. Segunda verdade que a Bíblia nos deixa claro é de que Jesus também irá voltar de maneira física, de maneira palpável. Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A vinda do Senhor Jesus, então, junte aí o Atos 11 com Hebreus 9, 28, é não apenas uma vinda pessoal, mas uma vinda física. Jesus estará aqui de fato. Lembre, Jesus se fez homem, Jesus assumiu a nossa natureza humana, Jesus nasceu como homem, vive como homem, voltará como homem glorioso que ele é. Mas existe uma ideia estranha de achar que quando Jesus subiu aos céus, ele quando foi subir, subiu só a alma e largou o corpo para trás. Não foi assim não. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os discípulos puderam andar com ele, tocá-lo, comer com ele. Ele teve fome, se relacionar, conversar com ele. E viram Jesus subir aos céus pessoalmente, fisicamente, claramente. E esse mesmo Jesus voltará e se manifestará. Você pode pensar, como é que Jesus corporeamente, então, vive no céu? Jesus tem esse corpo glorificado que habita regiões celestiais, o qual eu e você também vamos partilhar no último dia. Teremos os nossos corpos transformados, glorificados, ressurretos. A morte será vencida pela imortalidade. Então esse corpício lindo que a gente tem hoje vai ficar mais lindo ainda. 2.0. Então muita coisa que você pensa assim, poxa vida, meu corpício está sofrido. Aguarde o dia da ressurreição. Não existe renil mais poderoso do que esse. É o renil glorioso do Senhor Jesus. Ele vai fazer nova todas as coisas. E aí nós vamos ficar bonitão. Bonitão. Doenças, lutas, coisas que nos machucam, que nos ferem. Nós seremos plenamente restaurados para habitar eternamente com o Senhor. Mas você não vai viver eternamente com o Senhor só uma alminha, não. Ok? Não é só uma alminha, não. Porque a gente tem essa ideia estranha de que a esperança cristã é a gente virar alma. Não. A esperança cristã é a ressurreição. A alma habitando com o Senhor é o privilégio que nós teremos no meio do caminho se nós morrermos antes da vinda do Senhor Jesus. Se a gente morrer antes do Senhor Jesus voltar e somos crentes, o que vai acontecer conosco? Nosso corpo vai para onde? Para o cemitério, para o túmulo. E a nossa alma? Para a presença gloriosa do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi o que Jesus disse para o ladrão na cruz? Nossa alma está com o Senhor, dormindo. O sono da alma, todas as almas vão chegar, entrar numa caixinha de almas e dormir até Jesus voltar? Negativo. Almas conscientes, gozando de alegria no Senhor. Lembra de Apocalipse? João vê as almas falando com o Senhor. Deus, até quando? Até quando? Nós vamos ver a igreja sofrendo até que se ajunte todo o número do seu povo. Espere, descanse. Almas conscientes. Mas essa não é a nossa esperança final. Porque a nossa esperança não é perder o corpo e virar alma. Nossa esperança é ser quem nós somos. E nós somos seres de corpo e alma. Então a nossa grande esperança é que no último dia, não importa, Deus vai tomar dos mares, da terra, dos 4 cantos do mundo, Deus vai nos ressuscitar dentre os mortos. Imagina que cena gloriosa esse dia. Então, cuida do corpício. 2.0, no dia da ressurreição. Além disso,
A Bíblia nos diz que a vinda de Jesus será visível e gloriosa. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A cena que a gente tem é como se um conjunto de nuvens se tornasse uma carruagem poderosa. Jesus, sobre essas nuvens, anjos, querubins, serafins ao seu redor, e Jesus se manifestando visivelmente de tal maneira que todos os povos da terra vão contemplar e vão perceber isso. Ao mesmo tempo, poderosamente. Não vai dar para ninguém ficar enganado. Vai dar para ninguém falar assim, eu não vi, rapaz. Já veio? Perdi essa aí. Não, não dá não. Todos os homens contemplarão. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E em último lugar, essa será também uma vinda repentina. Daí vem a ideia de que será rápida. Mas aqui a ideia não é de rápida, mas de repentina. Olha só, Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Obviamente, aqui Jesus não está se comparando com o ladrão no sentido de ser maligno, de fazer algo mal. Não é isso. Aqui a ideia de que Jesus está se comparando com o ladrão no sentido de que a sua vinda é repentina, ela não é planejada. Jesus não está dizendo que ele é como um homem mau que invade uma propriedade e toma aquilo que não é seu. Não é essa a ideia da comparação. A ideia é dizer, olha, assim como você não consegue se preparar ou você não consegue datar a vinda de um ladrão na sua casa e você precisa de vigilância, vamos pensar hoje na nossa linguagem contemporânea, você coloca uma cerca elétrica, você coloca uma câmera, você fecha a porta antes de dormir. Assim como você tem esse cuidado para que de repente, assim, do nada, alguém invada a sua casa, você também precisa se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Feche a sua casa espiritual, coloque cercas ao redor do seu coração, põe câmeras de vigilância para que você ande reto, de maneira justa, santa, porque quando ele vier, você está preparado. Quando ele vier, ele vai te encontrar como servo fiel. Quando ele vier, ele vai te encontrar como alguém que buscou viver para a glória dele, e não como alguém despercebido, que deixou a porta aberta, não pôs cerca, tirou câmera, deixou o portão todo escancarado, não está ligando para nada, vivendo como se Jesus não fosse vir, como se não tivesse justiça, juízo, dia final, como se vamos tocar a vida. É assim que ele não quer nos encontrar. Ele quer nos encontrar de maneira vigilante. E daí você entende porque não sabermos e não datarmos a vinda do Senhor Jesus é tão precioso, não é? Imagine se alguém soubesse exatamente quando é que Jesus ia voltar. Imagina que alguém dissesse assim, dia 31 de dezembro, às 0h01, virando para 2024, Jesus vem. Ia ter muita gente que ia falar o seguinte, então a partir de dezembro eu dou uma consertada na vida. Não é? Ia ter gente mais corajosa e mais arriscada, corajosa entre aspas, que ia falar assim, depois do Natal conserto tudo. Vou deixar passar o Natal, vou vivendo minha vidinha. Dia 26, sou um novo homem. Vou preparar para o dia 31. Não, a gente não sabe. E é por isso que nós somos chamados pelo Senhor Jesus a vivemos despertos, atentos, vigilantes, em prontidão. Irmãos, para a gente resumir tudo que a gente viu hoje, embora foi realmente um voo panorâmico, eu sei, muita coisa, muitas a gente não foi no detalhe, mas o resumo é, Cristo Jesus voltará de maneira poderosa. A Bíblia é muito clara em nos dizer isso. Jesus voltará uma única vez para salvar a sua igreja e fazer novas todas as coisas. Antes que esse dia glorioso de Jesus chegue, alguns acontecimentos precisam se dar no mundo. O evangelho será pregado a todas as nações. Muitos israelitas se voltarão e se converterão ao Senhor Jesus. Sinais e maravilhas serão realizadas por falsos cristos, falsos profetas, que tentarão enganar o povo do Senhor.
O homem da iniquidade, o anticristo, se manifestará e se levantará contra o nome do Senhor Jesus de maneira poderosa neste mundo. E nós podemos aguardar dias difíceis, com perseguições, guerras, fomes, terremotos, conflitos e o mundo cada vez mais se deteriorando. Nós podemos aguardar também que manter a nossa fé se tornará cada vez mais difícil e acirrado, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus voltar, a gente precisa saber que claramente a Bíblia diz que não é um outro Jesus, que não é apenas uma imagem do retorno, mas Jesus voltará fisicamente, pessoalmente, gloriosamente e repentinamente. Não há como datar, mas ele irá voltar. Todo olho vai contemplar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. Quando ele voltar, ele vai trazer juízo sobre os inimigos, sobre Satanás e seus anjos, sobre a besta do mar, a besta da terra, sobre o anticristo, sobre os ímpios, lançando-os no inferno para todo sempre. Mas ele também trará ao redor de si todos aqueles que são do seu povo. Vai nos restaurar, nos ressuscitar, nos glorificar, nos dar corpos transformados, fazer novas todas as coisas neste mundo. E nós vamos habitar para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Esse é um dia glorioso, um dia que vale a pena esperar de todo o nosso coração e nos prepararmos para ele. Vigilância e prontidão por sabermos que o Senhor Jesus vem. Vamos orar? Deus bendito e maravilhoso, nós queremos te louvar, porque, embora para muitos nesse mundo, ó Pai, uma aula como essa pareça uma absoluta loucura, e falar sobre a ideia de Jesus voltar pode parecer para o mundo, ó Deus, como uma crença infantil. Senhor, nós realmente acreditamos nisso. E descansamos o nosso coração na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nós cremos em Jesus. Nós esperamos nele. Nós aguardamos nele. Nós descansamos nessa vinda gloriosa do Senhor Jesus. Tira, ó Deus, do nosso coração qualquer propensão e inclinação, ó Deus, a rendermos aos enganos deste mundo, a cairmos, ó Deus, em sugestões das trevas, de que Jesus está aqui ou ali, que já voltou. Mas coloque em nós, ó Deus, o espírito de vigilância e prontidão, para estarmos, ó Deus, prontos e sermos achados agradáveis diante do Senhor Jesus, nesse dia glorioso, o dia final. Que possamos nos regozijar, nos alegrar nele e aguardar confiadamente, ó Deus, nesse dia. Prepara o nosso coração, dá-nos vigilância e prontidão no Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe, te dê uma ótima tarde com o Senhor. Hoje à noite, se Deus quiser, estaremos juntos para cultuar ao Senhor. Chegue mais cedo, às 18 horas, para você participar da nossa reunião de oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.